Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos também não fazem a mesma coisa? Se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus prezados, minha prezada. O Evangelho de hoje, Jesus conclui dizendo o seguinte para você e para mim: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Eu agora em oração, diante do Senhor Jesus, me preparando para esta missa, eu perguntei para Jesus: Senhor, mas quem vai conseguir ser perfeito como Deus é perfeito? Ninguém consegue. Eu conversando com Jesus, você não concorda comigo? Quem consegue ser perfeito como Deus é perfeito? Como? Nós, qualquer coisa, a gente já não está bem. Nós somos tão limitados, tão fracos. E como nós vamos ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito? Eu fiquei imaginando nessa oração diante de Jesus, que Jesus deu um projeto para você e para mim. Não significa que nós temos que realizar esse projeto. Mas vamos tentar fazer esse projeto. É que nem quando você vai construir a sua casa. Você não vai fazer uma casa de qualquer jeito. Você faz um projeto bom. Você pensa um projeto bom. Eu geralmente quando eu participo das construções das igrejas, foram mais ou menos 16, 17 igrejas que eu participei das construções. Às vezes as pessoas vão fazer 70 metros. Aconteceu ali na Madre Paulina, falou, não, 70 não, 300 metros. É pensar grande, pensar um projeto. Vamos fazer 150 metros? Falou, não, 600 metros, vamos fazer de 600 metros. E hoje essas igrejas estão completamente lotadas. Eu levei uma bronca do Dom Luiz Vicêncio Bernetti, porque eles queriam fazer uma igreja de 100 metros, achava pequena, uma igreja grande, uma igreja de 100, 150 metros, e eu fiz 600. E o bispo Dom Luiz Vicêncio perguntou por que não fiz de 1000 metros, logo na primeira missa que ele presidiu dentro do corpo da igreja, com a igreja completamente lotada. E eu tinha colocado a sacristia, a secretaria no fundo, e falou, não, tira a sacristia, tira tudo, vamos aumentar essa igreja. Então, acho que faltou eu pensar ainda um pouquinho mais longe. Olhar lá longe. Então, quando você faz um projeto, você pensa um projeto grande. Se você pensa um projeto pequeno, se você sonha pequeno, você não faz nem a metade. Então, é bom sonhar grande. E quando você sonha grande, talvez você não chegue lá no final do projeto. Mas você vai tentando, vai trabalhando, quando chegar o momento, chega no final, no acabamento do projeto. Então o projeto é este:
Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Puxa vida. Então você topa? Você topa ser perfeito como Deus é perfeito? Então tá bom. Então Jesus já começa dizendo o seguinte: amai os vossos inimigos. Amai o vosso... Aí já começa a ficar difícil, hein? Amar os nossos inimigos. Você não topa ser perfeito como Deus é perfeito? Então topamos, nós queremos ser perfeito como Deus é perfeito. Então ele já está dizendo, ó, então comece, amai-vos os vossos inimigos, né? Rezai por aqueles que vos perseguem. Esse é o contexto. Amar os inimigos. E o grande exemplo que nós temos é o próprio Jesus. Jesus estava na cruz, morrendo, depois ainda gritou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Quer dizer, perdoou os seus inimigos. Mas perdoar um inimigo da gente que está lá em São Paulo, está lá em Minas, está lá na Inglaterra, é fácil. Perdoar um inimigo assim. E quando esse inimigo está dentro de casa? E quando o meu inimigo é a minha esposa? E quando o meu inimigo é o meu marido? E quando o meu inimigo é o meu filho, ou minha filha, ou meu pai, minha mãe, ou meu irmão, minha irmã? Ah, você pensa que não tem isso? Claro que tem. Eu conheço família que as irmãs não se conversam. A mãe tem vontade de ir na casa de uma das filhas. Ela não vai porque a outra não vem. Já faz anos que essa mãe não passa um Natal, um Ano Novo, uma Páscoa, um Dia das Mães na casa de um do filho, porque sabe que aquela filha, sabendo que aquela outra irmã, estando presente, ela não vai. Então ela não sai, a mãe. Já faz anos e anos. Anos e anos. Perdoar o nosso inimigo. Então, quer dizer, o nosso inimigo, às vezes, não está tão longe da gente. O inimigo, às vezes, está aqui perto de você. Pertinho de você. Então, perdoar esta pessoa. Dar mais uma chance para essa pessoa. Você sabe que a pessoa tem seus defeitos, tem seus limites, mas vai amar essa pessoa, perdoar essa pessoa. Então é isso que Jesus está pedindo hoje. Para sermos perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Nós topamos, nós queremos ser perfeitos, o projeto é esse. Só que o projeto é longe, para nós é difícil de alcançar, mas vamos tentar. Tenta você, tenta eu, vamos tentar e vamos colocar isso nessa oração. A ministra Rose, ela acabou de ler para nós a primeira leitura, que é tirado do livro dos Reis. E o Nabote, olha, o Nabote era um senhor assim, bem pobre, que tinha apenas uma ovelha. E a esposa, e o Nabote pensou fazer um jardim, e pensou, o rei Acabe pensou fazer um jardim, e pensou fazer um jardim na propriedade do Nabote, que ficava ali perto do palácio. Aí ele foi conversar com o Nabote, se o Nabote venderia o terreno para ele comprar, para ele fazer um jardim para ele. E o Nabote falou, olha, eu não posso vender porque isso aqui é herança, isso aqui eu tenho um apego por isso aqui tudo, isso aqui já vem lá dos meus antepassados, eu não vou vender isso. Aí o Nabote voltou para casa, ele foi para o quarto, entrou numa depressão. Aí a sua esposa Jezabel foi lá no quarto, o que está acontecendo, velho? Eu fui comprar o terreno, ele é rei, ela é rainha. Eu fui comprar o terreno do Nabote para fazer um jardim, ele disse que não vende. Mas que homem que é você, rapaz? Você é o rei, você pode tirar aquilo lá tudo para você.
E a Jezabel, ela aprontou uma coisa. Criou um falso sobre o Nabote. Criou um falso. E o Nabote foi morto. Mataram o Nabote. E aqui começa a leitura. Após a morte do Nabote, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nesses termos: levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, em Samaria. Ele está na vinha de Nabote. Vai lá, onde desceu para dela tomar posse. Aí vem então todo o caso. Mas eu queria dizer o seguinte, que o Acabe, ele tinha uma cabeça tão bitolada, que ele não foi capaz de ver que o Elias era o profeta de Deus. O Elias enfrentou os 450 profetas dele. Enfrentou. E Deus mandou um sinal, ele viu e não foi capaz de acreditar. E fazendo todos esses erros. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu prezado, minha prezada. Quando a gente se torna fanático, a gente não é capaz de ver o outro lado. Eu me lembro, eu trabalhei numa rádio, que tinha um rapaz fanático pelo time dele. Eu ia começar o programa, mas ele estava falando do time dele e tal, terminando, era esporte. E falava do time dele, contou, tinha acontecido o jogo no domingo, tinha acontecido o jogo e tudo, tinha terminado o jogo, e estava falando todos os detalhes do time dele, do jogo, como foi, só que ele esqueceu de avisar uma coisa para o ouvinte. Ele contou todos os detalhes do time deles, a jogada, mas esqueceu de contar um detalhe para o ouvinte, que o time dele tinha perdido o jogo. Quem ganhou o jogo foi o outro time. Então o fanático, ele não é capaz de ver o outro. O fanático na política também é a mesma coisa, não é capaz de ver, fica totalmente cego. O fanático na religião também, o fanático no esporte. E o rei Acabe, tão bitolado, não era capaz de perceber que aquele homem, o Elias, era o profeta de Deus, né? É isso que dá.